pessoal, tudo bem com vocês? Vamos seguir então o nosso curso de Metabolismo, Integração e Regulação Metabólica. Eu sou o professor Wesley, nós vamos para a aula 13 do nosso curso. Hoje nós vamos trabalhar especificamente com corpos cetônicos. Os corpos cetônicos, eles basicamente são de três tipos: acetoacetato, beta-hidroxibutirato e acetona, sendo que esses dois últimos são oriundos da produção de acetoacetato. A produção desses corpos cetônicos dá o nome de cetogênese. Vamos tentar entender um pouquinho? Veja que interessante. Nós vimos estudando a respeito do metabolismo e vimos que, independente das biomoléculas, no final, dentro da mitocôndria, é produzido o chamado acetil-CoA, que ele então entra no ciclo de Krebs para ser metabolizado. Perfeito. No entanto, esse acetil-CoA, um pouco dele, não muito, naturalmente, lá no fígado, alguns desses acetil-CoA vão dar origem aos chamados corpos cetônicos. Entretanto, em uma condição patológica, como exemplo diabetes, ou mesmo no jejum prolongado, o acetil-CoA se acumula e produz grande quantidade de corpos cetônicos, que esses corpos cetônicos, então, pode acidificar o sangue e levar a uma condição de coma. Então veja que interessante. Hoje nós vamos tentar entender a produção dos corpos cetônicos que são produzidos a partir de acetil-CoA. Em diferentes situações fisiológicas, o indivíduo pode produzir muito acetil-CoA e não ser degradado pelo ciclo de Krebs, dando origem aos corpos cetônicos. Mas naturalmente o indivíduo saudável produz um pouco também de corpos cetônicos. Vamos entender um pouquinho com calma a respeito disso. Veja que interessante. Os corpos cetônicos são produzidos aonde, Wesley? Os corpos cetônicos são produzidos no fígado. Tá? Em jejum pequeno, em jejum prolongado, condição patológica, produzido tudo no fígado. Mas aonde? Lá na célula, no hepatócito, especificamente na mitocôndria. Que região da mitocôndria? Na matriz mitocondrial. Pois é lá que é produzido o acetil-CoA. O acetil-CoA é produzido dentro da mitocôndria, na matriz mitocondrial, e são oxidados aonde? Nos tecidos extrahepáticos. Ou seja, os corpos cetônicos são produzidos no fígado, jogados na corrente sanguínea, e músculo esquelético e cardíaco pode utilizar esses corpos cetônicos, tá? Para ser oxidado para a produção de ATP. Em condição de jejum muito prolongado, o seu cérebro, seu sistema nervoso começa então a utilizar corpos cetônicos, e o prolongamento desse processo faz que o indivíduo entre em coma. Vamos tentar entender com calma isso. Veja que interessante. Acompanhe essa figura comigo, bem com calma. Veja. O acetil-CoA produzido lá no hepatócito, né, na célula do fígado, o que é que acontece? Naturalmente, se pega 2 acetil-CoA por uma enzima chamada tiolase, ocorre uma reação, né, de fusão, condensa-se essas duas moléculas. Condensando essas duas moléculas vai dar origem a quem? Ao acetoacetil-CoA. Claro que nesse processo também o CoA é eliminado, porque o acetil-CoA, então 2 acetil-CoA, então o CoA é eliminado. Fica o outro formando acetoacetil. Um composto então com 4 carbonos, tá? Uma vez que cada acetil-CoA tem 2 carbonos. Esse acetoacetato, por trabalho de uma enzima chamada HMG-CoA sintase, então, funde outro acetil-CoA. Então ela pega outro acetil-CoA e reage com acetoacetil, formando um composto chamado beta-metilglutaryl-CoA. Perfeito. Um composto agora com 6 carbonos. É como se eu tivesse juntado 2 acetil-CoA e no final mais 3 acetil-CoA, formando esse composto aqui chamado IMG-CoA, resumidamente. Perfeito. Esse IMG-CoA pode ser liberado o seu acetil, tá? Pode ser então quebrado por uma enzima chamada IMG-CoA liase, retira um acetil. Então, lembra que parece que eu tinha quantos acetil? Tinha 3. Então tirou um acetil, então tirou 2 carbonos. Saiu um acetil-CoA, perfeito, que pode ser usado até no ciclo de Krebs de novo, e formou um composto com quantos carbonos? 4 carbonos, chamado acetoacetato.
que é praticamente igual a esse, retirando quem? O acetoacetato. Esse acetoacetato, ele pode dar origem a quem? Ele pode ser descarboxilado, retirado do gás carbônico, dando origem à acetona. Essa acetona, então, vai para a corrente sanguínea e ele é volatilizado pelo pulmão. Não é à toa que em indivíduos que em jejum muito prolongado, um dos sintomas é o cheiro de acetona que exala da boca, da respiração do indivíduo, que alguns confundem até com álcool. Um jejum muito prolongado, principalmente de manhã, você sente isso. Mas também o acetoacetato dá origem ao beta-hidroxibutirato. Então, esses três nós chamamos de corpos cetônicos. Para produzir o beta-hidroxibutirato, evidentemente, um NAD que estava reduzido, ele é oxidado, porque é colocado hidrogênio nele. Perfeito. Finalizou o trabalho do fígado aqui. O que acontece agora com esses corpos cetônicos, Wesley? Eles são jogados na corrente sanguínea e vai para tecidos extrahepáticos, onde pode ser metabolizado. Lembrando, isso naturalmente já ocorre em menor quantidade. Esse processo se otimiza em um jejum muito prolongado e eu vou explicar por que neste instante. Veja o que acontece. Eu tenho então o acetoacetato. O acetoacetato, por exemplo, no músculo esquelético ou no coração, o que é que ele pode ser convertido? Muito bem, lá na matriz mitocondrial, o acetoacetato, com o auxílio do succinil-CoA, lá do ciclo de Krebs, succinil-CoA, o succinil-CoA doa um CoA para o acetoacetato e liberando o succinato, formando então a acetil-CoA com quem? Com a enzima A, acetoacetil-CoA. E tem uma enzima chamada transferase que faz esse trabalho. Esse acetoacetil-CoA, então, através de uma enzima chamada tiolase, tá? Ele então é quebrado, cindido, porque lembra que como se ele tivesse dois acetil-CoA, o acetoacetil-CoA, formando dois acetil-CoA. Esses dois acetil-CoA, como está no tecido extrahepático, muscular ou o tecido cardíaco, vai para o ciclo de Krebs, onde pode ser metabolizado para produzir NADs e fases reduzidos, que lá na cadeia respiratória produz quem? ATP. Perfeito. Wesley, você pode perguntar, por que é que esse trabalho aqui não é feito no fígado? Porque no fígado não tem uma enzima chamada beta-cetoacil-CoA transferase, ou seja, essa enzima aqui que converte o acetoacetato em acetoacetil-CoA, que transfere com a enzima do succinato para o acetoacetato para formar acetoacetato-CoA. Se tivesse, o fígado fazer esse trabalho. Só faz o músculo esquelético e o coração, o músculo cardíaco. Tudo bem até aqui? Muito bem. O que é que acontece então? Veja, o processo foi esse. Fígado, músculo esquelético ou do coração. Olha só, Wesley, por que isso em uma patologia se evidencia? É muito simples. Quando o indivíduo faz um jejum muito prolongado, tá? Ele reduz consideravelmente a quantidade de carboidratos. Se ele reduz a quantidade de carboidrato, o corpo sem muito carboidrato começa a utilizar oxaloacetato do ciclo de Krebs para produzir piruvato. E esse piruvato, então, pela gliconeogênese, dá origem à glicose, para alimentar o cérebro. É exemplo, tecidos que necessitam de quem? De glicose. Então, num jejum prolongado pode acontecer isso. No diabetes também, porque a glicose não entra na célula, começa a fazer gliconeogênese utilizando quem? Como substrato o oxaloacetato do ciclo de Krebs. Se eu começo a tirar muito oxaloacetato do ciclo de Krebs, o ciclo de Krebs começa a ficar inoperante. Logo começa a se acumular quem? Grande quantidade de acetil-CoA. Esses acetil-CoA eles não podem ficar acumulados. Então eles vão dar origem aos corpos cetônicos que eu acabei de falar agora. E aí você consegue sentir um cheiro muito grande de cetona, que é um dos corpos cetônicos produzido por esse processo. Por isso, você que é nutricionista, você que é da área da educação física, cuidado. Não existe um regime para o emagrecimento você zerando a quantidade de carboidratos. Por que não existe, Wesley? Porque eu necessito de carboidratos para o ciclo de Krebs funcionar adequadamente. Por que ele vai funcionar adequadamente? Porque eu não vou consumir o oxaloacetato para produzir piruvato, nem dar origem à glicose pela gliconeogênese. Eu vou deixá-lo intacto. A partir do momento que não tem carboidrato, então começa a consumi-lo. Então sempre tem uma frasezinha que eu falo o seguinte: o lipídio queima no calor do carboidrato. Não tem como.
você emagrecer sem comer carboidrato, porque senão você começa a liberar muito corpos cetônicos e isso pode dar acidose sanguínea. Então eu tenho que emagrecer tendo uma certa quantidade de carboidrato para manter ativo o ciclo de Krebs e não produzir grande quantidade de corpos cetônicos. Assim eu posso falar que os corpos cetônicos constituem então, portanto, uma forma de transferência de carbonos oxidáveis do fígado para quem? Para outros órgãos, como o tecido extrahepático. Quando a produção ultrapassa o aproveitamento pelo tecido extrahepático, estabelece o quê? O que é que ele quer dizer? Quando o corpo não consegue, o tecido muscular não consegue consumir esses corpos cetônicos, começa a estabelecer uma condição denominada cetose, caracterizada por uma concentração elevada, tá, de corpos cetônicos no plasma, tá? Ou também na urina. Se for no plasma, chamado cetonemia. Se for na urina, cetonúria. Outros sintomas podem o quê? Peculiar dos indivíduos, a cetose é o odor que eu acabei de falar na boca. O acetoacetato, né, e o beta-hidroxibutirato são transportados para o plasma por um transporte de quê? Adequado para isso, tá? E se tiver uma grande quantidade de corpos cetônicos, pode ocorrer a diminuição do pH do sangue e isso pode ocasionar quem? Morte, tá? Condição chamada de cetoacidose. Então, pessoal, eu agradeço pela atenção de vocês. Até a nossa próxima aula.